gente! Estamos aí ao vivo novamente, depois de uma sumida. Nós voltamos de novo com o nosso... Olá, olá! Tudo? Boa noite! Olá! Pessoal entrando aí. Tem vocês. Pedidos. Com muitas dúvidas. Muita gente mandou pra gente. Papas de Quarentena 2. Trazer televisão aqui. Pessoal entrando. Todo mundo que tá chegando aí. Boa noite. Aí, quem tá vindo aqui. Kelminha, manda um beijo. Um beijo pra você. Obrigada, tá? Tá participando aqui com a gente. Olá. Bem para o nosso papo de número 2. E muita gente mandou e a gente resolveu estar fazendo, né? Esse momento de manhã. E aqui, nosso convidado de hoje. Aqui. Quer saber que você tá aí? Pode deixar. Olá! Olá, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Bem. Bem-vindo aí novamente à nossa live número parte 2. Eu que agradeço aí a oportunidade, a confiança, mais uma vez. Não, imagina, a gente que agradece aí. Foram várias dúvidas que foram chegando pra gente e você se dispôs aí a estar respondendo isso, é muito bacana. Obrigado e não posso deixar de novamente elogiar o Falando de Barra pela iniciativa, pelo serviço social, principalmente num momento tão difícil como esse. Informar, É verdade. Né? Informar hoje é essencial. É verdade, com certeza. Estamos aí para isso mesmo, para estar mesmo levando a informação. E o pessoal realmente tem gostado bastante, né? Porque a gente tem realmente tirado dúvidas que realmente são, assim, a gente dá retorno do que as pessoas enviam pra gente. Então isso tem sido bem bacana. E estamos aí já na nossa live número 2, né? A primeira foi muito bacana, foi um sucesso, a gente teve bastante retorno das pessoas agradecendo. Como eu disse, realmente são dúvidas reais das pessoas e que nesse momento, como não tem muito o que recorrer, a gente teve um retorno bem positivo. Que bom, fico muito feliz e estou aqui para o que precisar. Pode contar comigo. E hoje não será diferente. Vamos lá. Então vamos então? Vamos lá? As nossas questões. Lembrando que você à vontade aí de falar alguma coisa, né? E o pessoal também aí está mandando alguma dúvida. Eu queria aproveitar, e por certo tem pessoas que não assistiram o primeiro, né? Primeira participação. Sim. E eu queria que as pessoas lembrassem que nós estamos numa pandemia e que a última pandemia foi em 1918, né? A pandemia com tanta magnitude, né? E os problemas, portanto, são novos e as soluções Sim. também são novas. Então, todos têm que se reinventar, têm que aprender a viver com esses problemas e buscar soluções novas, efetivamente. Sim, sim, é verdade. E sem parâmetro para comparar, né? Como você disse, não tem o que comparar, em que se basear. Não tem parâmetro. A única coisa que a gente conclama
que as pessoas façam é a conciliação, a flexibilização, né? É hora de todos termos aí, darmos as mãos e tentar solucionar da melhor forma possível os problemas que virão e que infelizmente serão muitos. É verdade. Então vamos lá, nossas perguntas, tá ok? Porque o Instagram limita a gente aí nosso horário. Vamos lá. Como ficam os acordos e parcelamentos feitos em processos trabalhistas? Bom, na primeira participação nós falamos de algumas flexibilizações, né, nos contratos de trabalho para enfrentar esse problema grave da pandemia na economia, né? E efetivamente vem acontecendo das empresas que estão inclusive com suas atividades paralisadas, né, por conta de decretos estaduais, municipais. Essas empresas não têm dinheiro para sequer pagar, muitas vezes, o salário dos seus funcionários, quiçá pagar os acordos que foram firmados anteriormente, acordos na Justiça do Trabalho. Então, hoje é muito comum que as empresas peçam dilação de prazo, né, postergação para o pagamento ou até suspensão até que essa pandemia acabe. Temos acompanhado e visto que isso é possível, que muitas empresas estão pedindo essa dilação, ou que seja estabelecido um novo prazo, ou até a suspensão, e que muitos juízes têm deferido. Agora, o que a gente sempre indica é que as próprias empresas, os funcionários, né, ex-funcionários, né, tentem um novo acordo, entabulem uma nova tratativa, através de seus advogados, né, que foram constituídos no processo, para que tentem da melhor forma uma solução salomônica, né? O meio do caminho é a melhor solução. Entendi. Correto, né? E na nossa última live, nós falamos da proibição do corte de serviços considerados essenciais. Essa proibição ela ainda se mantém e vale para quais serviços e para que tipo de usuários? Tati, é muito propícia a pergunta, porque esse problema se agravou por conta de uma insegurança jurídica que aconteceu. Existem concomitantemente duas legislações em vigor sobre serviços essenciais. Na verdade, uma lei estadual que trata de gás, eletricidade, né, e esgoto. Esses serviços essenciais não poderiam ser, por esta lei, suspensos por força de inadimplência no período da pandemia. E a ANEEL, né, a Agência Nacional que cuida dessa parte de eletricidade, ela baixou uma resolução que esse benefício da não interrupção da energia só atingiria unidades residenciais, unidades rurais e serviços essenciais. Então, essas duas legislações, elas estavam diferentes. A Light conseguiu na Justiça, no dia 7 de abril, que prevalecesse a resolução da ANEEL, ou seja, podia cortar a luz de todos, com exceção das unidades residenciais, rurais e serviços essenciais. A lei estadual proibiu o corte de microempresários, empresas de pequeno porte, os MEIs. Bom, aí depois veio uma decisão judicial, depois desta, não pode cortar, prevalece a lei estadual. E no dia 28 de abril último, o STF julgou procedente uma reclamação que a Light fez, fazendo prevalecer quanto ao serviço essencial de luz a possibilidade de cortar efetivamente a luz, salvo unidades residenciais, rurais e de serviços essenciais. Então, estas estão protegidas pela resolução da ANEEL. Agora, os demais devedores, infelizmente, estão se sujeitando ao corte por inadimplência.
É. É Tem sido fácil uma não, né? observação que eu quero fazer: os serviços essenciais Ah, estão regulamentados por uma lei federal e por um decreto federal. Então, aqueles que queiram saber se estão ou não, né, as atividades econômicas que querem saber se estão ou não sujeitos ao corte de luz, deem uma olhada no seu CNAE, que é o Código Nacional da Atividade Econômica, está lá no contrato social de cada empresa, e ver se está lá dentre as atividades essenciais enumeradas no decreto federal. entendi. E no caso das empresas e usuários que não se enquadram nessa proibição, tem algum procedimento que deve ser observado para cortarem a luz? Então, principalmente um problema que aconteceu no dia 28 de abril em diante, aconteceu com muitas pessoas diferentes, foi que abruptamente a luz delas pôde ser cortada, né? De todas as atividades econômicas, de todos os empresários que não estão dentre aquelas atividades consideradas essenciais. E a Light se aproveitou disso e abruptamente desligou a luz no dia 28 em diante de várias lojas, de vários negócios diferentes, empresas diferentes, obrigando que essas pessoas tivessem que pagar para ter a luz restabelecida. Porém, muito embora a Light tenha uma decisão judicial favorável, ela não poderia ter feito desta forma. Existe uma outra resolução de 2010 da ANEEL que determina que a Light é obrigada a notificar 15 dias antes do corte. Então, mesmo aqueles que estavam protegidos pela lei estadual, isso no tocante à luz, ok? E que não estão mais por força dessa mudança judicial, eles teriam que ter o prazo de 15 dias para regularizar suas contas ou buscar o parcelamento, né? A possibilidade de negociar com a Light, e a Light não fez isso. Então, para essas pessoas, se alguém estiver nessa situação, inclusive sofrendo com esse problema, é bom procurar o advogado de sua confiança e entrar com uma ação para restabelecer o serviço, porque o corte foi indevido por falta de comunicação. Sim. Ainda assim tem que ser notificado, né? Sempre tem que ser notificado. E a partir do dia 28 de abril. Não importa que as contas anteriores estejam lá com aviso de corte, porque esses avisos não valiam por força da lei. Quando ela deixou de valer com relação a serviços de luz, a Light teria que, a partir dali, comunicar que iria cortar. Correto, então. Então, assim, são os detalhes, né? Como tudo é muito novo, a gente tem que estar atento a esses detalhes que fazem, às vezes, a diferença, não é verdade? Sem dúvida. De prazo, de quanto que lei valeu, quanto que lei não valeu. O nosso país, infelizmente, ele gera essa insegurança. Vários empresários fizeram suas estratégias financeiras, né, nesse período de crise, pensando em não pagar a luz, porque estavam abarcados pela lei, e luz é um insumo muito caro para as atividades econômicas, né? E foram surpreendidos abruptamente, não só com a obrigação de pagar, com o corte de luz. E isso foi indevido por parte da Light. Sim. Que vai gerar um problema futuro, né? Sim, sem dúvida. Como você bem falou, tá arriscado aí isso ir para longe, né? Demorar a ter uma solução, Sim, né? O CNJ, né, eu falei isso também na primeira participação, CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, já disse que todos os processos que estão em estoque, ou seja, que já existiam antes da pandemia, esses processos eles já vão demorar 2 anos e meio a mais por conta da paralisação da justiça, de todo esse problema. Imagine esses problemas novos advindos da pandemia. Por isso que é importante, coisa de louco, por isso né? que é importante ter bom senso, ter espírito conciliatório, para evitar que essas demandas se alonguem, né? Sim, verdade, verdade. E agora, o plano de saúde. Ele pode negar meu atendimento se eu estiver inadimplente? Bom, vamos lá.
Plano de saúde é um tema que todo mundo tem interesse, né? Sim. E mais uma vez, acho que antes de tomar qualquer medida, há que se ter uma boa conversa entre o usuário e o plano de saúde. Porém, a ANS, que é a agência reguladora responsável pelos planos de saúde, ela enviou uma recomendação a todos os planos de saúde, os operadores de saúde, para que não interrompam os serviços, mesmo em caso de inadimplência. Os planos de saúde, em tese, não são obrigados a obedecer, mas a gente tem acompanhado que a Justiça tem se inclinado a deferir a favor do consumidor, a favor do usuário, a possibilidade de usufruir do plano de saúde, mesmo que esteja inadimplente, desde que a dívida seja, obviamente, no período da pandemia. Sim. A ANS, ela disponibilizou, isso é bom que todos saibam, até para procurar isso no próprio site da ANS, ela disponibilizou um fundo de urgência, de emergência para os operadores de saúde. E vários operadores de saúde, vários planos de saúde aderiram a um termo de compromisso onde eles recebem esses recursos e ficam impedidos de interromper o serviço até 30 de junho de 2020, mesmo que o usuário esteja inadimplente até 30 de junho de 2020. Então, tem que ver qual é o seu plano de saúde e buscar no site da ANS essa informação. Agora, os maiores planos de saúde não aderiram a isso. Então, eles receberam a recomendação da ANS e ainda não sinalizaram o que vão efetivamente fazer. A gente espera que eles se sensibilizem com este momento e não interrompam os serviços. Sim, verdade. E com relação ao teste do corona, o plano de saúde ele pode negar fazer o exame para detectar o coronavírus? Não pode se negar a fazer. A ANS já incluiu esse exame como um exame dentro do rol de exames abarcados obrigatoriamente pelos planos de saúde. Então, eles são obrigados, sim, desde que o médico passe, né, esse exame para que o usuário faça. E caso o plano de saúde se negue a autorizar esse exame, o que eu não acredito que vai fazer, porque está expresso na lista de exames obrigatórios, o usuário pode ou entrar na justiça para obrigar a autorizar, ou buscar um reembolso, fazer e buscar um reembolso junto ao plano de saúde. Essa fala sua é interessante, porque eu já tive conhecidas minhas em conversa, disse que o plano não fez não, que não cobre, e acho que era 300 e pouco que estava cobrando para a pessoa fazer por fora, e a pessoa optou por não fazer. Então fica a dica aí para a galera aí que está passando por essa situação. Os planos são obrigados a autorizar, desde que, obviamente, o médico peça, né? Tem que sempre ter uma requisição de um médico. E se não autorizarem, a pessoa pode fazer e buscar o reembolso. Legal. Bom saber, já vou avisar já para quem eu já conversei, dá uma olhadinha na live lá. Tem muita gente interessada em fazer, sem dúvida. Sim, com certeza. E como fica a situação de quem está cumprindo a carência e precisa de atendimento em razão do coronavírus? Os planos de saúde, para os planos de saúde, a carência não existe para procedimentos de urgência, de emergência. Então, por exemplo, às vezes, normalmente, exames mais complexos, exames têm uma carência de 180 dias. Mas, pandemia, os próprios decretos federais, estaduais e municipais dizem que é calamidade pública, é estado de emergência, estado de urgência. Então, é considerada uma doença, um exame que tem que ser realizado independente de carência por causa da urgência. Sim, entendi. Outra dica aí também, né, para quem está
tá nessa situação. E o que pode ser feito se não conseguirmos renegociar os aluguéis nesse período de pandemia? Um assunto que nós falamos bastante na primeira live, né? Em relação aos aluguéis. E se for possível renegociar, o que fazer? Então, a gente sempre, é bom insistir nisso, né? Que não há locador sem locatário e não há locatário sem locador. Então, ambos têm que ceder, conversar. Falei na outra também, na oportunidade, que não é momento de oportunismo, é de oportunidades. Então, aquele que realmente necessita de reduzir o seu aluguel e, às vezes, até suspender o pagamento do aluguel, porque sua atividade está absolutamente paralisada, há que se primeiro tentar uma boa conversa, uma boa negociação, seja com o locador ou com a imobiliária que o representa. Bom, se infelizmente as partes não chegarem a um acordo, o que resta fazer é, primeiro, notificar o proprietário do problema, expor o problema, inclusive apresentar, se for o caso, que o seu faturamento ou chegou a zero ou foi drasticamente reduzido. E se mesmo assim ele não ceder, não reduzir em nada o aluguel, existem vários precedentes nos últimos tempos de pessoas e de empresas que entraram na justiça e conseguiram ou suspender o pagamento ou reduzir o valor do aluguel, ou até postergar o pagamento do aluguel. Entendi. Tá? E essas medidas judiciais têm algum custo? Essas medidas judiciais são, se a pessoa preencher os requisitos da gratuidade de justiça, né, for considerada hipossuficiente, e aí eu não estou falando só da pessoa física, não. A pessoa jurídica, né, o empresário, ele pode ser também considerado hipossuficiente, principalmente nesse momento de pandemia, em que o faturamento dele está muito pequeno ou zerado, por conta da paralisação das atividades. Então, nesse contexto, é possível que a pessoa consiga ou gratuidade de justiça para entrar na justiça ou até custas processuais ao final, que pode ser concedido. Agora, se não conseguir, sim, tem que pagar custas, existe uma tabela específica para que a pessoa possa consultar. Consulte seu advogado de confiança, ele vai saber prestar todas essas informações de custas, etc. Sim. E o que também, né, pode ser renegociado, nada que uma conversa aí franca não resolva, né? Eu tenho participado de muitas negociações e, olha, todas vêm dando certo. Raramente alguém não cede. O problema, ele é mundial, né? Ninguém está inventando ou criando nada. O problema é recíproco. O locador precisa receber o seu aluguel porque vive disso, muitas vezes, né? Tem seus compromissos também. E o locatário quer pagar. Porém, os valores atualmente são incondizentes com a possibilidade, com a capacidade financeira. Então, as partes têm que sentar, têm que negociar, têm que ceder, têm que dar as mãos e, é claro, torcer, e vai passar, né? E torcer que a coisa se restabeleça da melhor forma possível. Sim. Torcer para isso, né? Só que tá demorando a passar, né? Tá. Vou falar uma coisa para você. Eu não tô aguentando mais, não. Olha, eu achei que ia ser... Ah, meu Deus do céu, tá difícil. É um momento de resiliência, tá difícil. É um momento de paciência, é um momento realmente para a gente ter como um momento para se transformar, para se reinventar. Sim, né? Sim, exatamente. E torcer que vai dar principalmente certo, nessas questões... Quem era um pouco... Existem muitas pessoas, né, orgulhosas, que não quer perder nunca. E é um convite aí para se repensar, porque em algumas situações, como você disse, vão ter que ceder em alguma coisa. Tem que ceder. Aqui nós falamos de relações jurídicas envolvendo. A primeira pergunta foi de relação jurídica trabalhista.
Sim. Patrão e funcionário tem que se entender, né? Depois nós falamos de plano de saúde. Na saúde, isso. O plano de saúde, principalmente por ser um problema de saúde mundial, Sim. tem que ouvir o usuário, tem que se entender com o usuário, né? E, por fim, o aluguel, o contrato de locação, o locador e o locatário tem que se entender, porque não vale a pena ir para a justiça, não vale a pena que se judicializem essas questões por todo o contexto, por contexto de tempo, de desgaste emocional, financeiro. Então, há que se ter realmente esse espírito conciliatório. Sim, sim. E acho que vamos sair dessa situação melhor. Creio nisso, mas em compensação também a gente tem visto tanta coisa, pessoal aí vendendo respirador falsificado. Isso é triste, né? Diante dessa situação, como você falou, não é uma coisa Brasil, não é Barra do Piraí, é mundial, o mundo inteiro está sofrendo com isso. E você vê que ainda, infelizmente, existem pessoas que brinca com a vida do outro. Inclusive isso é crime, né? Nossa, a gente tem acompanhado, né? E isso é crime contra a iniciativa popular, contra a economia. E é imoral, né? Pessoas realmente se aproveitando. Mas a maior parte das pessoas eu tenho visto realmente mudar o perfil dentro de uma situação tão grave como a atual. As pessoas têm ouvido mais, falado mais, conversado mais e buscado as oportunidades. Não essas pessoas que buscam o oportunismo, o lucro a custo da vida dos outros, né? É verdade. E essas pessoas não prosperam, não. Né? Não, verdade, é verdade, tá certo mesmo. E assim, o bom é que a gente está vendo muita campanha bacana, né, de ajudando o outro, tem essas lives aí, o pessoal tá arrecadando alimento, isso tem sido muito bacana, espero que essa energia dessa ação aí, ela se prolifere e contamine todo mundo aí, contamine no bom sentido, né, solidariedade contamine a galera, o pessoal aí. Com certeza. E eu acho que a gente encerrou aqui, né, das nossas perguntas. Você foi bem esclarecedor, assim, foi muito bacana. Vou tá falando pro pessoal, dá uma olhadinha na live lá que tem coisa bacana lá que ele respondeu. E agradecer, tá? Você ter se disponibilizado a vir conversar com a gente mais uma vez. Tati, eu agradeço a oportunidade. A gente sabe que as pessoas têm sofrido muito. A gente sabe das fake news, né? Muitas informações falsas, muitas informações desencontradas, né? E é muito importante a gente, ainda que seja de forma diminuta, mas a gente passar alguma informação para as pessoas, né? Para acalmar o coração, para direcionar as atitudes dessas pessoas, né? E estamos aqui para isso. Que precisar, é só chamar que a gente está aqui. Tá bom. Quem sabe aí a live número 3 aí. É só marcar o dia. Tudo bem, tá bom então. Obrigada, tá? Beijão na família, todo mundo. Tudo de bom, tá bom? Viu? Um abraço. Boa noite. Falou, boa noite, tá? Tchau. Gente, então, terminamos a nossa live, parte 2. Foi muito legal, foi muito bom estar aqui com vocês. Bruno, deixa eu te falar. Já falamos sobre o corte de luz e a live vai ficar salva lá nos stories, tá bom? Queria agradecer a todos vocês aí que ficou esse tempinho com a gente, desejar uma boa noite e também queria aproveitar e desejar aí o Feliz Dia das Mães aí para as mamães de vocês, para quem é mãe, né? Pelo dia de amanhã, Feliz Dia das Mães aí para todo mundo. Mande aí um abraço para a mãe de vocês, para quem é mãe, tá? E agradecer. E a nossa live vai estar gravada, tá bom, Bruno? Aí você dá uma olhadinha porque nós já falamos sobre isso aí. Tá bom, gente? Obrigada aí. E aquele abraço. Excelente noite para vocês. Tchauzinho.